O verão já não está tão longe quanto isso e o último fim de semana prova isso mesmo. Mas será que ainda vamos a tempo de estar em forma quando chegar o verdadeiro calor? É o que vamos tentar perceber numa série de conversas com o nutricionista e especialista em longevidade, Humberto Barbosa. A primeira dessas conversas é hoje. Doutor, bom dia. Seja bem-vindo à edição da manhã. Como está? Um gosto de recebê-lo aqui. Estamos no início de março. Já é tarde para traçar um plano? Para nos tornarmos mais saudáveis, nunca é tarde, obviamente. Claro que se estivéssemos à beira da morte, aí seria um bocadinho tarde. Naturalmente. Agora, atendendo a que o verão começa, portanto, lá para junho, portanto, em 60, 90 dias que ainda restam até ao verão, é suficiente para as pessoas darem um primeiro passo para poderem mudar a sua vida e serem pessoas mais saudáveis. Mas aquilo que nós nutricionistas defendemos, portanto, é que em termos de saúde, verão devem ser os 365 dias do ano e não apenas os 90 dias, portanto, do calendário. Naturalmente sim, mas normalmente é por esta altura que mais gente se começa a preocupar com estas coisas, porque há um biquíni, há um fato de banho, há um calção para vestir daqui a uns meses e as coisas nesta altura, quando olhamos para o espelho, não estão tão bem quanto isso. Claro que sim. Infelizmente, é preciso admitir que a motivação principal que ainda traz as pessoas à procura de um nutricionista, infelizmente, não é a saúde. Muitas vezes é mais a questão estética. É mais o aspecto físico. As pessoas querem caber dentro de um vestido, querem caber dentro do biquíni, muitas vezes têm um casamento que acontece dentro de 30 dias e querem em 30 dias mudar aquilo que não mudaram durante o ano inteiro. Independentemente da motivação que traz alguém a uma consulta de um nutricionista, a nossa abordagem é sempre feita do ponto de vista da saúde e aquilo que nós explicamos é que para se ser mais belo, primeiro ou pelo menos simultaneamente, tem que ser mais saudável. E essa deve ser a abordagem correta que um nutricionista deve fazer a um cliente seu. Vamos começar então pela alimentação. Quais são os cuidados que devemos começar a ter já? As regras para uma alimentação saudável são universais e servem para qualquer pessoa de qualquer idade e de qualquer raça ou etnia. Há umas regras básicas que se aplicam dessa forma transversalmente. A primeira regra é que nós devemos comer várias vezes ao dia, pequenas quantidades de cada vez. O pequeno almoço deve ser a refeição mais importante do dia e, sob nenhum pretexto, deve ser ultrapassado. Um bom pequeno almoço é comer uma refeição de fruta com iogurte e juntar uma colher de sopa de cereais integrais, por exemplo. É suficiente? É suficiente como pequeno almoço. A meio da manhã devemos sempre comer, portanto, um iogurte ou uma peça de fruta. Ao almoço podemos comer uma proteína, de preferência uma carne branca ou então uma proteína vegetal, soja, tofu, seitã, peixe com salada mista ou legumes cozidos. Comer uma quantidade de hidratos de carbono que caiba na palma da mão, sem fazer batota, sem fazer concha, portanto aquilo que couber... Isso é muito pouco, doutor. Não é muito pouco. Olha, passo a mão, por exemplo, que é grande, cabiam 2 batatas à vontade. Eu acho que não me chega. Mas pronto, para muita gente é difícil habituar-se a essas alterações. Qual é que é o segredo? Mas eu estou a responder à questão que me colocou, que é o que é que podemos fazer para chegar em forma para o verão? Claro. Portanto, se estivéssemos apenas a falar de manter um padrão, aí poderíamos tem que haver comer algum pouco espírito de mais. sacrifício e vontade também Claro da própria que sim. pessoa em atingir esses objetivos. Mas o importante é percebermos que, em termos de refeições, elas devem ser, portanto, sabedoria popular, velha sabedoria popular, pequeno almoço de rei, almoço de príncipe, jantar de pobre. A maneira mais rápida de nós nos livrarmos de uns quilos a mais é ao jantar, por exemplo, comermos apenas e só 1 ou 2 pratos de sopa de legumes. Portanto, comermos de garfo e faca o almoço e comemos de colher ao jantar. E a proteína já não é necessária à noite? Aí não, a menos que estejamos a fazer um treino intenso e aí as pessoas que pratiquem exercício físico com regularidade, eu já ia falar disso a seguir, aí devem juntar uma proteína ao jantar. Portanto, pequeno almoço, fruta com iogurte, almoço, proteína com legumes e um hidrato de carbono, jantar sopa de legumes. No intervalo das refeições, uma peça de fruta. Deixar a fruta para fora das refeições. Doutor, cada caso será um caso, naturalmente, Obviamente. mas de uma forma genérica, que alimentos é que devemos excluir completamente? Muito bem. Os alimentos que devemos excluir são os açúcares, portanto, e as gorduras, portanto, principalmente as gorduras que não são saudáveis. Nós engordamos porque abusamos essencialmente do sal, do álcool, dos açúcares e das gorduras. Portanto, se nós queremos ter uma alimentação saudável e perder alguns quilos, é fundamental eliminar esses alimentos. Mas mais importante que tudo é conhecer o nosso metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? É o número de calorias que o nosso organismo gasta, consome diariamente. Se nós conhecermos o nosso metabolismo e soubermos, por exemplo, que temos um metabolismo de 2.500 calorias, então já sabemos que para emagrecermos temos que ingerir abaixo das 2.500 calorias. Se ingerirmos 3.000 vamos engordar. E isso faz-se através de um exame muito simples, que é uma análise da composição corporal,
que permite dar a conhecer, nos quilos que uma pessoa tem, quantos desses quilos são quilos de gordura, quanto é que pesam os ossos e os músculos, a quantidade de água que o corpo tem e o nosso metabolismo basal, que é o número de calorias que nós gastamos diariamente. Imagino que eu agora começava a seguir essas suas sugestões. Em quanto tempo é que haveria resultados? É importante não cair nos extremos e, por mais erros, por mais quilos que nós tenhamos ganho com opções erradas, nunca devemos ter a tentação de pensar que vamos perder tudo rapidamente em 30 dias. Isso não acontece. É saudável perdermos um máximo de 1 kg, 1,5 kg por semana, portanto é algo que é saudável. Ou seja, alguém... E possível, através dessa alimentação que perfeitamente. aqui Se juntarmos também um pouco de exercício físico, porque é importante percebermos que nós engordamos não é porque cada ano comemos mais do que no ano anterior. Nós até vamos comendo mais ou menos a mesma coisa. Nós engordamos porque cada ano o nosso metabolismo fica mais lento. Nós gastamos menos calorias. E a única forma de evitar isso é fazendo exercício físico. Por isso, uma alimentação saudável, portanto, prática regular de exercício físico, beber muita água, 2 litros de água fora das refeições. E é importante beber fora das refeições. Essa questão faz a diferença. Muitas vezes as pessoas perguntam-nos, portanto, porquê é que nós não devemos beber água à refeição. Há muitas teorias, umas que devemos, outras que não devemos, e as pessoas gostam de saber isso. É importante não beber à refeição, porque se bebermos uma quantidade de água grande à refeição, vamos diluir os nossos sucos gástricos, que uma vez diluídos, deixam de ser tão eficazes. Além do mais, se tivermos um copo de água à nossa frente, temos tendência para mastigar menos os alimentos, porque temos a água para empurrar. Mastigando menos, há menos insalivação, e é na saliva que estão as principais enzimas para uma boa digestão. Por isso, não beber à refeição, mas fora da refeição beber 2 litros de água. Fica mais essa dica. Soutor, foi um gosto recebê-lo pela primeira vez nesta edição Muito da manhã. obrigado. Vamos ter a oportunidade de voltar a falar nos próximos tempos.